Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre princípios básicos da ressonância magnética. Eu sou o professor Marcelo Mucionico, estaremos começando a nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, que corresponde ao tópico número 6, nós vamos falar um pouquinho do sinal de ressonância magnética, o sinal de declínio de indução livre, chamado DIU, da ressonância magnética, e o processo chamado relaxamento. Bom, vamos falar então um pouquinho do sinal de ressonância magnética. Como nós vimos na aula passada, para que a gente tenha ressonância magnética, a gente vai começar a ressonância emitindo um pulso de radiofrequência para que os nossos núcleos ou prótons de hidrogênio entrem em ressonância. Ok? Então, nesse slide, do lado esquerdo, onde eu estou apontando o nosso laser aqui, nós temos vendo o processo chamado de excitação. Então, quando eu emito um pulso de radiofrequência, aqueles nossos prótons que estavam fora de fase, eles vão entrar em fase e vão precessionar em torno do eixo transversal. Ok? Então, o pulso de radiofrequência excita os prótons de hidrogênio e enviam todos os prótons de hidrogênio para o eixo transversal. No slide aqui do lado, nós estamos vendo todos esses prótons precessionando em fase no eixo transversal. E por que isso? Porque no eixo transversal eu tenho uma bobina que, à medida em que esses vetores passam em direção à minha bobina, a minha bobina é capaz de captar o sinal de cada um desses prótons de hidrogênio. Então a gente diz que, como consequência da ressonância, aquela magnetização coerente, ou chamado em fase, faz a precessão na frequência de Larmor no plano transversal, ok? Bom, segundo a lei de indução eletromagnética de Faraday, se você colocar justamente uma bobina ou antena receptora nessa área onde eu tenho o campo magnético em movimento, por causa dos nossos núcleos, por nossos prótons, e essa magnetização estiver no plano transversal, ele vai induzir uma voltagem nessa bobina receptora, ok? Então, para que eu tenha ressonância, eu preciso que os meus núcleos, os meus prótons de hidrogênio, precessem em fase um com os outros, só que no plano transversal, ok? Bom, olha só então, o sinal propriamente de ressonância, da ressonância magnética, ele é produzido quando essa magnetização em fase atravessa a bobina, ok? Tá? Então, essa voltagem é simplesmente o sinal de RM, tá ok? Então, o que vai acontecer? Cada um daqueles prótons, daqueles núcleos de hidrogênio, vão emitir um sinal para essa bobina, tá ok? Esse sinal vai ter uma intensidade que vai ser proporcional ao tecido que aquele núcleo, que aquele próton de hidrogênio está, ok? Naquele ambiente onde ele vai estar presente naquele momento, ok? Então, olha só, quando você retirar esse pulso de radiofrequência, os nossos prótons eles vão entrar em defasagem e vão retornar ao eixo longitudinal, ok? Então a gente diz que quando a gente desliga o pulso de radiofrequência, esse vetor de magnetização efetiva passa novamente a sofrer influência daquele meu B0, se lembra do campo magnético parado e estático, e vai tentar se realinhar a esse aqui, ok?
Como que ele faz então esse núcleo para que ele volte lá para aquela condição de equilíbrio? Ele vai perder energia. Se lembra que ele ganhou energia, né, do pulso de radiofrequência, ele ganhou energia, então agora ele vai transferir essa energia. O processo pelo qual esse hidrogênio vai perder energia, ele é chamado de relaxamento, ok? Tá? Então, quando a gente diz que os prótons estão relaxando, nada mais é do que eles estão, né, perdendo energia. Né? Então, eles estão transferindo aquela energia que eles ganharam após o pulso de radiofrequência. Esse processo também recebe o nome de defasagem. Por quê? Está vendo? À medida que eles estão defasando, cada núcleo está apontando para uma direção diferente. Então, esse fenômeno é chamado defasagem. Ao ocorrer esse relaxamento, então o vetor de magnetização efetiva ele volta a se alinhar ao eixo Z, ali, que é do meu B0, ok? Porque alguns núcleos de alta energia retornam à população de baixa energia. Então, eles trocaram energia entre eles e eles, né, nesse sentido, eles vão relaxar, ok? Bom, então, o que a gente precisa, né, lembrar de alguns termos importantes quando a gente fala da ressonância magnética? A magnetização no plano longitudinal vai aumentar gradualmente. Então, à medida que esse plano longitudinal, né, aumenta, isso é chamado recuperação. Ao mesmo tempo, né, e de modo independente, aquela magnetização no plano transverso, aquele vetor de magnetização no plano transverso, ele vai diminuir. Então, essa diminuição do vetor de magnetização no plano transversal, a gente chama esse fenômeno de decaimento, ok? E à medida que vai diminuir a magnitude desse vetor de magnetização transversal, ok? Se lembra que quando ele está no eixo transversal, ele está induzindo uma voltagem na bobina. À medida que ele está saindo da magnetização transversal, vai diminuindo. Então, a gente diz que o sinal ele é reduzido à medida que os meus prótons estão, né, decaindo. E a esse fenômeno a gente chama de DIL, né? A abreviatura DIL, decaimento da indução livre. Ok? Então, o que acontece? Vamos lá. Durante o relaxamento, os núcleos de hidrogênio, ok? Os prótons de hidrogênio, liberam a sua energia de radiofrequência absorvida e o vetor de magnetização efetivo ou longitudinal vai retornar ao B0. Isso é um fenômeno, ok? Ao mesmo tempo, porém de maneira independente, os momentos magnéticos do hidrogênio eles perdem coerência devido à defasagem, ok? Então, o relaxamento ele leva à recuperação da magnetização no plano longitudinal e o decaimento da magnetização no plano transversal. Então, esses dois fenômenos ocorrem, né, ao mesmo tempo, só que de forma, né, independentes, ok? Então, esse conceito é super importante. Ao mesmo tempo que está ocorrendo o relaxamento da magnetização longitudinal, vai estar ocorrendo o decaimento da magnetização no plano transversal. Então, a recuperação, né, do meu vetor de magnetização longitudinal, ele é causada por um processo denominado recuperação T1,
ou relaxamento T1, ok? O declínio da magnetização transversal, do meu vetor de magnetização transversal, ele é causado por um processo designado decaimento T2 ou mesmo declínio T2, ok? Esses dois processos são responsáveis pela formação do sinal de cada tecido biológico que existe no nosso corpo, né, para poder mensurar e diferenciar, né, o sinal entre os tecidos biológicos, ok? Então vamos lá, vamos ver então no slide aqui, no gráfico aqui, a famosa recuperação T1 ou relaxamento longitudinal T1. Nesse gráfico aqui, a gente está vendo uma linha, né, vertical. Essa linha vertical corresponde à nossa magnetização longitudinal. O pico dessa linha aqui a gente coloca 100%, e aqui embaixo corresponde a 0% da magnetização longitudinal. Nossa linha horizontal, ela representa o tempo em que os prótons estão, né, executando esse relaxamento. Então, a gente diz que é uma curva de recuperação T1, ok? Tá? Então, vamos lá. A recuperação ou relaxamento T1, ele é causada pelo quando os prótons de hidrogênio estão trocando energia com o tecido biológico aonde eles estão presentes naquele momento. A gente diz que eles estão trocando energia com o ambiente ou com a quadratura daquele tecido, ok? Então esse fenômeno é chamado de relaxamento, rotação, quadratura, tá? Então nada mais é do que a troca de energia do meu próton, né, com lattice, que vem do meio, ou seja, ambiente, ok? Isso vai ocorrer quando eles estão retornando a magnetização longitudinal, ok? Então a gente diz que nós vamos colher a recuperação T1, né? A máquina vai colher o relaxamento, a recuperação T1, né? Após 63% da magnetização longitudinal. Então, quando o meu próton está, né, lá no eixo transverso, ele está com 0% de magnetização longitudinal. À medida que ele vai entrando em defasagem, ele vai se recuperando, né, na magnetização longitudinal. Então, quando ele se recuperar em 63%, ou seja, quando tiver 63% da recuperação da magnetização longitudinal, eu vou colher a recuperação T1 ou relaxamento longitudinal T1. Cada tecido do nosso corpo, né? Então, aquele tecido que tem água, o tecido que contém gordura, o tecido que tem proteína, cada um desses tecidos tem uma curva de recuperação diferente. É essa recuperação diferente que vai me dar contraste entre a gordura, contraste entre a água, contraste entre a proteína, ok? Então elas estão se recuperando em tempos diferentes, ok? Esse processo então a gente chama de tempo de relaxamento T1. Ao mesmo tempo que está ocorrendo o relaxamento longitudinal T1, no plano transverso vai ocorrer o decaimento T2 ou declínio transversal T2. O que é o decaimento T2 ou declínio T2? É justamente a hora em que o próton de hidrogênio, em vez de trocar energia com o tecido biológico onde ele está, ele vai trocar energia ou transferir energia para o próton vizinho, ok? Então esse relaxamento é chamado relaxamento spin-spin, ou seja, próton-próton. Essa troca de energia, como a gente já viu isso, vai acarretar o declínio da magnetização transversal, ou seja, os meus prótons de hidrogênio estão entrando em defasagem.
cada momento magnético vai apontar para uma direção diferente. Só que aqui, ao contrário de uma curva ascendente, a curva de decaimento é uma curva descendente. Vamos entender então por quê? Porque agora eu tenho a quantidade de magnetização transversal. Então se lembra, quando ele está no eixo transverso, ele está com 100%. À medida que eles vão se defasando, vai caindo essa amplitude do sinal enviado lá para a minha bobina. Então, quando esses prótons de hidrogênio se perderam 63% da magnetização transversal, ou seja, só sobrou 37%, a máquina colhe o relaxamento ou declínio T2 daquele tecido, ok? Então, quando ele estiver aqui embaixo, próximo dos 37%, que só sobrou 37% de defasagem, ele colhe o relaxamento T2. Cada tecido do nosso corpo também vai ter uma taxa de decaimento T2 diferente. Vão decair ou mais rápido ou mais demoradamente, ok? Por isso eu tenho a diferença de sinal desse decaimento para a gordura, para a proteína, por exemplo, e para a água. Cada um desses tecidos tem um decaimento diferente, ok? E o que nós precisamos lembrar então? O famoso DIL, decaimento induzido livre, ok? No gráfico aqui, nós estamos mostrando para vocês a chamada defasagem T2. Então, se lembra? Nesse exato momento, no primeiro círculo aqui, eu tenho todos os meus prótons de hidrogênio precessionando em fase no eixo transverso. A partir do momento que eu retiro o pulso de radiofrequência, cada próton de hidrogênio vai estar entrando em defasagem, ok? Então, o seu momento magnético ou sua fase, ela está apontando para direções diferentes, até o momento em que todos os prótons estão fora de fase. Então, veja que a partir do primeiro círculo aqui até o último, eu vou ter lá no meu, o meu reconstrutor da imagem, no meu software da ressonância, a máquina entende isso, que quando todos os prótons estão juntos em fase, eu tenho o pico máximo de sinal desses prótons sendo transmitidos para a bobina receptora. À medida em que eles estão saindo de fase, vai diminuindo a intensidade desse sinal até chegar praticamente a zero, ok? Então essa perda de sinal é o que a gente chama de decaimento de indusão livre, ok? Tá? Então é o sinal ou voltagem que está sendo induzida na bobina, diante dos meus prótons que estão no eixo transversal. À medida que eles estão entrando em defasagem, consequentemente esse sinal vai ser menor, vai diminuindo, ok? E quando a gente vai falar, nos próximos capítulos, nós vamos falar dos chamados vetores também, ok? Então, o que a gente tem que aprender a respeito desses vetores, tá? O vetor de magnetização efetivo ou longitudinal é um vetor chamado de grandeza. Esse vetor ele é criado por dois componentes a 90 graus, um em relação ao outro. Quais são esses dois componentes, então, que formam esse vetor de magnetização efetiva? Esses dois componentes são a magnetização longitudinal e a magnetização do plano transversal, ok? Então, vocês se lembram nas aulas passadas que quando eu coloco os meus prótons de hidrogênio frente a um B0, eles se alinham, os momentos magnéticos se alinham a esse campo chamado B0. Alguns no mesmo sentido, outros no sentido contrário ao B0. Se lembra da somatória dos prótons de baixa energia com alta energia, forma-se esse vetor
de magnetização efetiva. E aí, no início, esse vetor de magnetização efetiva, ele recebe o nome de magnetização longitudinal. Então, veja que esse vetor de magnetização longitudinal está apontando para a mesma direção do B0. Então, aqui a máquina está dizendo para mim que aquela a continha que ela fez, que a máquina fez, e contou prótons de baixa energia com prótons de alta energia, eu tenho um vetor resultante que me dá a informação de que ainda continuo com prótons de baixa energia. Então, veja, enquanto esse vetor aqui estiver na mesma direção do B0, não existe ressonância magnética. Vamos começar a ressonância. Então, se lembra, vamos dar um pulso de radiofrequência, chamado pulso excitatório, que vai desviar essa magnetização longitudinal para a magnetização transversal, para o eixo transversal ali. Se lembra, esse ângulo de inclinação, normalmente ele é de 90 graus. Então a gente chama pulso de 90 graus. Então, quando eu dei o pulso de 90 graus, os meus prótons foram precessionar no eixo transversal e criaram a magnetização transversal. Ok? Tá? Então, antes da ressonância, só existe magnetização longitudinal. E essa magnetização está paralela ao B0. Após a ressonância magnética, e vamos supor aqui que a gente tem um ângulo de 90 graus, esse vetor de magnetização ele passa completamente para o plano transverso. Ok? Então, o que vai acontecer? Passa nesse momento após a ressonância existir magnetização transversa total e nenhuma magnetização longitudinal. Está vendo que sumiu o nosso vetor. Perfeito? Tá? E assim, a gente vai aprender no próximo módulo justamente o seguinte. Vejam aqui que essa setinha, a partir desse slide e nos próximos, quando aparecerem, esse vetor aqui, ou essa setinha amarela, corresponde ao componente longitudinal da minha gordura. E a setinha azul corresponde ao mesmo componente longitudinal, só que da água. Perfeito? No eixo longitudinal. Agora, aqui embaixo, você está vendo o componente transversal de magnetização da água e o componente transversal da magnetização da gordura. Isso vai ser importante para a gente lembrar o que vai acontecer com a água e o que vai acontecer com a gordura quando elas estiverem aqui no eixo transversal. Ok? Então, esses vetores, tá ali, ó. Assim que o pulso de radiofrequência ele é removido, o vetor de magnetização tende-se a recuperar, tá bom? Quando isto ocorre, o componente longitudinal começa a crescer, ok? Enquanto o componente transversal diminui, ok? Então, esse gráfico está mostrando para mim, que gordura e água, elas estavam com a mesma magnetização. Eles foram para o eixo transverso e agora eles estão relaxando. Então, está vendo que o tempo que o vetor da água está relaxando é diferente do tempo do vetor da gordura. Então, veja que o vetor da gordura ele é grande, o vetor da água ele é pequeno. Ok? Então, se lembra, como a amplitude do sinal recebido vai depender do componente transversal, ok? Então, eu vou ter um sinal maior de um tecido em detrimento ao outro tecido biológico, ok? Isso nós vamos ver, quando a gente for para o segundo módulo do nosso curso, que a gente vai falar das ponderações das imagens em ressonância magnética.
ok? Então isso é muito importante para a gente. E aí, nós, para terminarmos essa nossa aula, a gente tem que falar de parâmetros da sincronização desses pulsos de radiofrequência. Então, uma sequência de pulso, a gente falando de forma muito simplificada, é uma combinação de pulsos de radiofrequência, de sinais, de cada tecido biológico, daqueles núcleos, e o períodos de recuperação daqueles núcleos ali, ok? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, começando a nossa sequência, um pulso de radiofrequência, logo em seguida um sinal, e esse tempo aqui até o próximo pulso que a gente chama de recuperação, ok? Tá? Então, o que nós estamos de forma simplificada é mostrar dois parâmetros técnicos físicos chamados TR e TE. TR é chamado tempo de repetição e TE é chamado tempo de eco. Então, qualquer sequência de pulso que a gente utilizar na ressonância magnética, esses dois parâmetros estarão presentes dentro da nossa sequência de pulso, ok? Então veja aqui que o autor está colocando que o TR é esse intervalo de tempo desse pulso de radiofrequência até o próximo pulso de radiofrequência. Dá para ver esse TR, esse espaço aqui, perfeito? Dentro da minha sequência de pulso. O que ele colocou como sendo TE é o intervalo de tempo que vai desse pulso de radiofrequência até o momento que eu pego o sinal máximo daquele núcleo, que está sendo transmitido para a minha bobina receptora, ok? Então, esses dois parâmetros, eles serão fundamentais para que a gente entenda por que uma imagem é ponderada em T1, por que uma imagem vai ser ponderada em T2, por que uma imagem vai ser ponderada em densidade de prótons, ok? Tá? Então, vamos lá? Então, vamos ver o TR, o tempo de repetição, é um intervalo de tempo desde a aplicação de um pulso de radiofrequência até a aplicação do pulso de radiofrequência seguinte. Foi o que a gente disse, lá no slide anterior. Pulso de radiofrequência até o próximo pulso. E ele é medido, em milissegundos. ms é a grandeza que expressa, em milissegundos o tempo que eu vou gastar para fazer de um pulso de radiofrequência até o próximo pulso de radiofrequência. Ok? Vamos lembrar, e é muito importante agora, nessa parte da nossa aula, finalzinho, que o TR, que é o chamado tempo de repetição, ele determina o relaxamento que pode ocorrer entre o término de um pulso até a aplicação do pulso seguinte. Então, portanto, o meu TR, que é o tempo de repetição, ele vai controlar o chamado relaxamento T1. Tá bom? Então isso é importante. Lembrar que o parâmetro físico TR, tempo de repetição, ele vai controlar o relaxamento T1 do tecido biológico. Perfeito? Só que além do TR, nós temos o parâmetro chamado TE. Então o TE é o intervalo de tempo que vai desde a aplicação do pulso de radiofrequência até o pico máximo do sinal induzido na minha bobina. Então, se lembra, o tempo de eco, ele determina agora o decaimento da magnetização transversal, que ocorreu, tá? Então, o TE controla, portanto, o relaxamento T2 ou declínio transversal T2. Ok? Então, veja que o TR controla o relaxamento longitudinal T1, o TE controla o relaxamento T2 ou declínio T2 dentro da nossa sequência de pulso. Então, isso vai ser importante para quando nós tivermos a nossa mão em cima do console, perto do console da ressonância, para que a gente possa fazer uma imagem ponderada em T1,
uma imagem ponderada em T2 e uma imagem ponderada em densidade de prótons, tá ok? Então, eu espero que vocês tenham, né, absorvido essa aula, vão estudar novamente, vão aplicar, né, vão tentar responder as atividades que eu estarei colocando e postando para vocês, né? E espero vocês no nosso próximo módulo. Um abraço a todos e aí bons estudos.